Convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. Amados, essa já é a quarta mensagem em 3 versículos. A palavra de Deus ela é rica. A primeira foi Tiago, servo. A segunda, por que sofremos? A terceira foi que as provas são certas, passageiras e variadas. E agora nós vamos aprender com as provas da vida. Aprendendo com as provas da vida. Diz assim, Tiago 1, versículo 2 a 4. Meus irmãos, tudo fechado? Tende grande alegria quando enfrentardes várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a perseverança. Tenha, porém, a perseverança a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Amém. Os irmãos podem sentar, fiquem à vontade. Então, na última mensagem, como já antecipei, domingo pela manhã, eu tratei com o tema: as provas da vida são certas, momentâneas e variadas. Sei quem lembra aí? Quem tem memória boa? Eu lembro, não ouça de novo. Eu sei que eu falei o óbvio, né? Em alguns pontos, mas é interessante. Hoje eu quero tratar sobre o resultado que as provas e os desafios da vida produzem em nós. Isso porque, queridos, as provações, elas são pedagógicas. Elas são pedagógicas. Nos ensinam e precisamos aprender com elas. Nos ensinam. Tiramos lições, até em coisa ruim. E mais do que aprender com as dificuldades, elas existem para serem vencidas, né? Superadas. Porque depois que você passa por uma situação difícil, você acaba se tornando, às vezes, até um catedrático sobre aquele assunto e pode até aconselhar outros a como vencer esses desafios. Então, os obstáculos aparecem para serem superados. A crise, pelo menos deveria acontecer, ela vem para nos aproximar de Cristo. Crise, Cristo. Claro que nem todos se aproximam de Cristo em meio à crise, se afastam mais. Mas geralmente, podemos dizer que na maioria, as pessoas buscam mais a Deus no momento da crise. A derrota de hoje, ela pode se tornar a vitória do amanhã. O problema hoje pode ser uma solução amanhã. O que não podemos fazer em meio às lutas, tribulações e problemas do dia a dia é desistir, é parar, é retroceder, é voltar atrás, chutar o pau da barraca. Isso é o que não podemos fazer. Em meio às dificuldades, derrotas, frustrações, temos que continuar crendo, continuar caminhando, continuar subindo. Já diz, um escritor, que a vida cristã é como subir morro de bicicleta. Você parar, você cai. E é verdade, eu posso ilustrar isso com a história de Edmund Hillary, que foi um grande alpinista da Nova Zelândia. O homem ficou famoso no mundo todo. Ele tinha uma meta na vida. A sua meta era escalar o Monte Everest, o mais alto do mundo, com mais de 8.800 metros de altura, é óbvio. E sua primeira tentativa em 1951 foi um fiasco, foi um fracasso. Voltou para casa derrotado, frustrado, desanimado, mas ele não desistiu. Não desistiu dessa ambição humana, algo terreno. Treinou por 2 anos para uma nova tentativa. E nesse intervalo de 2 anos foi dar uma palestra na Inglaterra. Quando chegou ali no auditório, viu que colocaram de propósito uma gravura enorme do Monte Everest, com a intenção de provocá-lo. Tipo assim, esse aí te derrotou, hein? Você não venceu, você foi um fracasso. Mas antes de começar a falar, ele virou-se para a gravura e disse: Everest, você me derrotou da primeira vez, porém, você já cresceu tudo o que tinha que crescer. Eu ainda estou crescendo. Da próxima vez, eu vou te vencer. E venceu.
e venceu. Em 29 de maio de 1953, às 11 horas da manhã, 2 anos, apenas depois da primeira derrota, Hillary se tornou o primeiro homem da história a chegar ao topo do Monte Everest. Ou seja, Hillary amadureceu com as derrotas, aprendeu com os desafios. Imagina, queridos, o desafio de subir um monte daquele. Imagine a dificuldade. Imagine o sofrimento que ele enfrentou, passou. Algo inédito. Ninguém nunca havia conseguido. Mas ele não desistiu do sonho de alcançar o topo daquele monte. Porém, a conquista dele foi apenas terrena, humana. Seu desejo era simplesmente chegar ao topo do maior monte do mundo. Mas o nosso maior desafio é chegar ao céu. Ao céu. O sonho dele era carnal. O nosso é celestial. O sonho dele era físico. O nosso é espiritual. E assim como ele enfrentou grandes desafios para chegar ao pico do Everest, nós também precisamos passar por muitas, e não poucas, muitas tribulações até adentrarmos ao reino de Deus. Parece uma mensagem negativa, mas se eu falasse o contrário, eu estaria indo de encontro à Bíblia, à história, aos relatos, à nossa própria vida pessoal. E cada um sabe que aonde o calo aperta, onde dói. Cada um sabe. Paulo, por exemplo, depois de quase ter morrido em Atenas, o deram até como morto, ele encorajou os crentes dizendo o seguinte, lá em Atos 14, 22. É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. O detalhe é necessário. Pastor, eu não gosto. Eu também não gosto. Quem gosta? Quem gosta de passar problema? Ninguém, queridos. Mas é necessário. E mais, temos que ter em mente que as lutas e provações da vida podem até nos abalar. Podem nos ferir, nos machucar. Elas podem nos desestruturar. E muitas vezes nos deixar tontos. Lembra que eu falei semana passada? A vida é como tijolos passando sobre a nossa cabeça. E de vez em quando um deles nos acerta, nos deixa meio tontos. Mas as lutas não podem nos destruir se estivermos firmados em Cristo. Ele é a rocha inabalável, a rocha da nossa salvação. As tribulações podem frustrar os nossos planos, sim, os nossos sonhos, as nossas metas, plano de vida, mas não podem frustrar os planos de Deus. Não podem. As tribulações que enfrentamos, são diárias. Pode tirar até coisas temporais, coisas passageiras. Pode tirar de nós dinheiro, saúde, mas não podem roubar de nós os tesouros que estão guardados nos céus. Não podem. Existem provações, e essa é a grande realidade, que podem nos tirar até a própria vida. Como foi o caso de Estevão, ao ser apedrejado, como foi o caso de Tiago, apóstolo, que foi decapitado, mas não podem nos impedir de tomar posse da vida eterna. Para a igreja sofredora de Esmirna, lá em Apocalipse 2,10, Jesus disse: seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Vejamos então, queridos, quais são os benefícios ou os resultados que as provações devem ou geralmente produzem em nossa vida. É claro que eu não estou falando no campo do absoluto, porque às vezes passamos por problemas, dificuldades e não aprendemos com aquilo, saímos piores, somos provados e não aprovados por Deus, essa é a grande realidade, mas geralmente os problemas produzem coisas boas lá na frente. E quando falamos de provações, está incluindo tudo aquilo que tenta tirar a nossa paz. E como é grande a lista daquilo que tenta tirar a nossa paz, como uma crise conjugal, problema com filhos, conflitos com parentes, pecados pessoais, desemprego, escassez, dívidas, pressão no trabalho, decepção com o pastor, com a igreja, com o irmão A, B ou C. E, por falar em pastor, tem gente que está indo para o inferno por causa do pastor. Se perde a salvação por estar olhando para um pastor. Tem gente que mira tanto o pastor
que esquece Jesus de vista. Perde Jesus de vista. Quem morreu por você foi Jesus, amém? E não o pastor. O pastor não morre por você. Quem pode perdoar seus pecados é Jesus e não o pastor. O seu intercessor junto ao trono da graça é Jesus e não o pastor. Resumindo, o pastor é também uma ovelha de Jesus, assim como você. Não estou querendo passar pano, no sentido de, então não vou olhar para o pastor tem que ser exemplo sim. O pastor tem que ser um imitador de Cristo. Mas se ele não imitar Cristo, fique com Jesus e deixe o pastor. Voltando aqui ao assunto. Então, o que o fogo das provações produzem de bom em nossa vida? Primeiro, o fogo das provações nos purifica. Nos purifica. Tiago diz aí no verso 3 que a prova da nossa fé produz o quê? A perseverança. Ou seja, a paciência em algumas versões. Ou seja, o propósito das tribulações é testar nossa fé. E arrancar de nós toda a impureza. Assim como o fogo faz com o ouro. Isso é por demais interessante. Para você saber se o ouro é puro, ele precisa ser derretido no fogo, em temperaturas altíssimas. Altíssimas. E nessas condições, as impurezas, elas se desgarram do ouro. Soltam-se do ouro e fica somente o ouro puro. Portanto, o propósito da provação é nos livrar de toda impureza. Queimar a escória impregnada em nosso caráter. Purificar e nos levar ou deixar limpos e purificados. Queridos, são nas provas da vida que mais oramos. São nas provas da vida que mais jejuamos. São nas provas da vida que mais congregamos. É nas provas mais angustiantes que nos arrependemos de nossos pecados com mais intensidade. Que às vezes nos perguntamos, será que se o que eu estou passando é devido a algum pecado que eu pratiquei? Não estou dizendo que seja, mas isso leva a pessoa até a confessar o pecado que não cometeu. E é bom, na dúvida. E na segunda mensagem eu falei sobre isso, por que sofremos? São vários motivos, né? E é disso que trata, por exemplo, 1 Pedro 1,7. Na Bíblia Viva diz assim, 1 Pedro 1,7. Estas provações apenas põe à prova a fé que vocês têm, para verificar se ela é forte e pura ou não. Ela está sendo experimentada como o fogo prova o ouro e o purifica. E a fé que vocês têm é muito mais preciosa para Deus do que o simples ouro. Portanto, se essa fé permanecer firme, depois de ter estado no caminho das provações ardentes, isso redundará em muito louvor, glória e honra para vocês no dia da sua volta. Irmãos, Pedro aqui compara o ouro que é purificado, né, pelo fogo com o crente que é purificado e aperfeiçoado pelas provas da vida. O interessante é que esse processo aqui não afeta o ouro. O ouro não é danificado, né, mas elimina do ouro toda a impureza, toda a sujeira, por causa do fogo. Da mesma maneira, as provas trabalham a nosso favor e não contra nós. Não é para nos destruir. O processo, sabemos muito bem, ele é difícil, é doloroso, mas os resultados são excelentes para a glória de Deus. Um outro detalhe, o ouro, embora valiosíssimo, precioso, o metal mais nobre, ele é o quê? Perecível. Perecível. A fé provada em comparação com o ouro é muito, mas muito mais preciosa. Depois de ambos passarem pelo processo de purificação, a diferença de valor é enorme. Sabe por quê? Porque o ouro, além de não durar eternamente, ele pode ser roubado, ou não pode? Pode ser roubado, pode ser perdido. A fé, por outro lado, nos garante acesso a uma herança que não está sujeita às desgraças e problemas dessa vida. A fé, então, quando ela é provada e aprovada, ela não pode ser roubada. E mais, alguém já disse que no Oriente, né, os ourives deixavam o ouro derreter até ser capaz
de se ver o seu rosto estampado ali naquele ouro derretido. Da mesma forma, o Senhor nos mantém, muitas vezes, na fornalha de sofrimento, até refletirmos a glória e a beleza de Jesus. Portanto, as provações enfrentadas hoje são um preparo apenas para uma glória futura. E é animador saber que o cristão nasce para a glória. Ele é guardado para a glória. Aleluia. Está sendo preparado para a glória. Aleluia. Deus não gasta tempo permitindo aflições desnecessariamente na nossa vida. 2 Coríntios 4,17, Paulo afirmou que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Segundo, queridos, o fogo das provações produz em nós perseverança. É o que está no versículo 2. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Interessante aqui, a palavra grega aí para perseverança é upomone e significa paciência em meio às circunstâncias mais adversas. Perseverança. Paciência em meio aos problemas mais críticos. Só Deus para nos ajudar. E essa palavra ela era usada para um trabalho cansativo, desempenhado por alguém sob pressão por horas a fio. Trabalhando sob pressão por horas a fio. Uma pressão psicológica. Era usada também em relação a uma planta que mesmo em condições desfavoráveis sobrevivia. Mesmo com pouca água e muito calor, ela vingava. Esse é o sentido da palavra num contexto bíblico. Então, por causa desses sentidos, a palavra perseverar traz o sentido de suportar, resistir. E mais, perseverança não é a simples capacidade de suportar adversidades. Não é só isso, mas sim a capacidade para transformá-las em grandeza e em glória. Por exemplo, queridos, o que mais assombrava os pagãos durante os períodos de grandes perseguições da história era que os mártires, na hora que iam para a morte, não estavam tristes, mas contentes. Isso deixava o ímpio assim, boquiaberto. Eles não amaldiçoavam seus algozes, mas perdoavam, não blasfemavam, mas abençoavam. Eles não choravam, mas se alegravam. E o ímpio não entendia. Esse bando de crente é doido mesmo. Um desses mártires, por exemplo, adorava a Deus com um sorriso no rosto, enquanto as chamas devoravam seu corpo. Imagina a situação. Só o Espírito Santo para capacitar alguém é isso. E perguntaram para ele: o que o faz sorrir enquanto você morre nessas chamas? E ele respondeu: eu vi a glória de Deus, e isso muito me alegrou. Eu sei para onde vou depois do último suspiro. Eu sei em quem tenho crido. Irmão, passou literalmente pelo fogo da prova e foi aprovado. Sendo assim, queridos, perseverar é a qualidade que torna uma pessoa capaz não só de sofrer adversidades, mas também de dar a elas as boas-vindas e derrotá-las, mesmo tendo que morrer. Portanto, perseverar é o mesmo que não desistir, avançar, prosseguir, mesmo diante dos maiores desafios. É não olhar para trás, é não abandonar a fé, é não desistir de Cristo. E se você quer saber um pouco mais de prova, de luta, de dificuldade, essa carta foi escrita para crentes perseguidos. Hebreus também foi escrita para crentes perseguidos. 1 Pedro também foi escrita para crentes que estavam passando por grandes tribulações. E vários outros textos da Bíblia e livros também foram escritos com esse objetivo. Então perseverar é continuar crendo em Jesus, mesmo não vendo e não sentindo nada. Nada. A Bíblia, na linguagem de hoje, traduz esse verso 3 aí da seguinte maneira: quando sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Pense bem, queridos. Quando sua fé vence, as dificuldades existem para serem vencidas. É possível vencê-las. Não no poder da carne,
Não, mas no poder do Espírito Santo e na força que está em Jesus. É possível, pois é nas provações que o caráter fica mais fortalecido e se torna mais forte. Alguém já disse que o processo de provar a fé é como, ou é o mesmo de temperar o aço. Isso é interessante. O calor, em vez de destruí-lo, torna ele mais forte. Mais forte. Isso porque, queridos, as provas que enfrentamos e vencemos hoje nos fortalecem e nos capacitam, talvez para provas maiores mais à frente. Nos fortalece. E como eu disse, vai servir de testemunho para outros que estiverem enfrentando os mesmos desafios. A vitória de hoje nos capacitará para a vitória de amanhã. Por exemplo, queridos, há muitos anos atrás houve um conflito militar entre a Argentina e a Inglaterra. Estavam brigando pelas Ilhas Malvinas, uma disputa terrível. E após a vitória da Inglaterra, venceu facilmente, um analista explicou por que os ingleses venceram os argentinos. E o argumento foi: eles têm tradição de guerra, de lutas. Há séculos os ingleses estão lutando em algum lugar no mundo. Estão acostumados a guerrear. Seus soldados não são inexperientes como os argentinos, mas sim profissionais, homens bem treinados para a batalha. Essa é uma ótima lição para mim e para você. As dificuldades vencidas hoje nos fortalecem para que enfrentemos outras batalhas que virão no futuro. Você fala assim: não, pastor, o que eu enfrentei hoje é o suficiente. Eu não quero outras no futuro, não. Querendo ou não, nós vamos enfrentar. Aí não é uma questão de gostar ou não gostar. As provas, elas são reais. São certas, como eu preguei semana passada. Então, quando enfrentamos uma crise e a superamos, tornamos nosso caráter mais perseverante. Costas largas, por assim dizer. Romanos 5, versículo 3 e 4, Paulo declara: nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Sendo assim, queridos, uma das razões porque o crente pode considerar-se feliz em meio às adversidades da vida é que, mesmo no sofrimento, esses sofrimentos trazem bons resultados no final das contas. Ao ser provado, o cristão pode falar como José falou a seus irmãos. Depois de tudo que ele passou, foi vendido para os ismaelitas, foi injustiçado na casa de Faraó, foi acusado de estuprador. No final de tudo ele declarou: vocês na verdade intentaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia. Agora aqui ele já era governador do Egito, mandava em tudo. O apóstolo Paulo diz o seguinte em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Então, meu irmão, ame a Deus, ame a Jesus, se devote a Ele, corpo, alma e espírito. E tudo mais que você enfrentar na vida vai ser para o seu bem e não para a sua destruição. Terceiro, o fogo das provações produz em nós perfeição e completude. Está na Almeida Revista Atualizada. O versículo 4 diz assim: e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Veja que interessante que o Tiago diz. Ele fala aqui de obra perfeita, perfeição, completude, sem faltar em coisa alguma. Seria possível isso nessa vida? Se pegarmos esse texto aqui literalmente? Irmãos, alguns comentaristas acreditam que esse verso 4 seja escatológico, ou seja, para outra vida. Que Tiago está falando aqui de algo que vai ser só na glória. Afirmo que não é possível ser perfeito e completo sem falta de coisa alguma aqui na terra. Agora, se analisarmos o sentido correto dos termos perfeito e completo, descobrimos que Tiago está tratando aqui de maturidade e integridade, e não de perfeição moral no pleno sentido da palavra.
Não. Isso porque a palavra grega, aqui usada para perfeito e completo, traz o sentido de adulto, traz o sentido de maduro, de plenamente desenvolvido, crescido, deixou de ser criança, foi para a idade adulta. E nos papiros antigos, esse termo era usado para designar a maioridade civil das pessoas. Ou seja, era um termo usado para alguém que é maior de idade. Homem de 18 anos, né? Mulher depois de 21 ou 18 também? 18 também. Por que 21? Da onde vem isso? Antigamente tinha isso. Hã? Antigamente era. Então depois de 18 é maior de idade. Esse é o sentido da palavra perfeito, né? Aqui. E era usado também para frutos maduros e para mercadorias em boas condições ou completas. Essa explicação, queridos, nos permite entender, por exemplo, o que Jesus quis dizer lá em Mateus 5,48, que dá um nó na cabeça de muitos. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Opa, como é que eu vou ser perfeito como Deus? Como que é isso? Como que se dá? E, irmãos, é óbvio que não podemos ser perfeitos no mesmo nível e sentido em que Deus é perfeito. É óbvio. Penso que todos aqui concordam comigo que não somos perfeitos e muito menos completos como Deus. Ninguém concorda. Ninguém é perfeito e completo. Isso porque o nível de perfeição de Deus é absoluto. Ele é 100% perfeito em todos os sentidos. Deus é 100% completo em todos os níveis possíveis. Porém, podemos ter um nível de perfeição e completude nessa vida, no sentido de maturidade ou crescimento espiritual. Ou seja, na medida que vamos vencendo as provações e fortalecendo a nossa fé, vamos nos tornando adultos espirituais. Adultos espirituais. Vamos crescendo na fé. E para crescermos espiritualmente, precisamos sofrer. Ou não? Isso porque a dor da prova nos faz crescer e não diminuir. As lutas vêm para nos fazer sair do berçário espiritual. Pois o objetivo de Deus para a nossa vida é a maturidade, o crescimento espiritual, e não o conforto. Não o conforto, queridos. O conforto pode ter vir, mas o objetivo principal é o nosso crescimento espiritual. Seria trágico, por exemplo, se os nossos filhos permanecessem bebês pelo resto da vida. Imagina. Ia forçar a crescer na marra. Da mesma maneira, quer dizer, é trágico quando os crentes não crescem espiritualmente. Não crescem. Continuam bebês espirituais, mesmo diante das lutas que enfrentam no dia a dia. Até porque crescer dói. Sabia disso? Crescer dói. Dizem os especialistas que a dor do crescimento se concentra nas duas pernas, especialmente na parte anterior das coxas, canelas, panturrilhas e atrás dos joelhos. Crescer dói. Existem casos de pessoas com dores na coluna, nos braços, no pescoço, nesse processo de crescimento. Sendo assim, crescer dói, tanto na vida física como na vida espiritual. Muitas e muitas vezes, Deus permite a dor em nossa vida para nos tirar da comodidade e nos fazer crescer. Crescer e não retroceder, não diminuir. Deus permite os espinhos para nos fazer voar, sair do ninho. Ele permite os problemas mais diversos para amadurecer a nossa fé e nos fazer crescer. O mais interessante é ver que a águia, um animal irracional, faz exatamente assim com seus filhotes, enquanto vão crescendo. Esse é o tratamento da águia para com seus filhotes. Antes de pôr os ovos, ela prepara um ninho com todo carinho, com toda a dedicação, com todo o cuidado, esperando a sua prole, né? A camada externa é feita com espinhos, depois ela coloca gravetos, depois põe pés de animais e capim, e a parte em que o ovo vai ser colocado é revestido de penas, muita pena, ficando ali o ambiente quente, agradável, protegido da neve
Ela faz o ninho nos penhascos, protegida do sol, um ambiente favorável. Porém, à medida que aquela pequena ave cresce, a mãe começa a tirar o seu conforto. Começa a esticar a corda, a incomodar o filhotinho. Primeiro tira as penas, depois as peles de animais, depois o capim. E o que resta no ninho são o quê? Os espinhos, que criam aí um terrível desconforto e força os filhotes a amadurecer, a voar, a meter o pé, a ir embora. 30 dias aquele filhotinho fica dependente da mãe. 30 dias. Depois, já vai embora. E ela faz isso por quê? Por amor. Por amor. Ela prefere ver seus filhotes incomodados do que acomodados dentro do ninho, sendo presa fácil para outro predador. Ou seja, os espinhos que ficam no ninho têm o objetivo de dizer para aquela águiazinha que ela já cresceu e precisa ir embora, precisa voar. Assim devem ser os pais com os filhos, porque assim Deus faz conosco. Temos que dar uns espinhos, né? Colocar uns espinhos, dar umas varadas. Posso nem falar isso, né? Daqui a pouco sou preso. Não pode mais, né? Deus permite, queridos, os espinhos. Deus permite as dores, os sofrimentos, para nos levar ao quê? Ao crescimento espiritual. Ele quer nos tirar do ninho. Concluindo, Tiago diz aí que o objetivo final de Deus com as provas é que não tenhamos falta de coisa nenhuma. Opa! Não tenhamos falta de coisa alguma. Versículo 4, parte B. E muitos usam essa referência aqui e dizem que o crente tem que ser rico, abastado e que está em pecado quando lhe falta algo material. Pois ele tem que ter tudo. Não pode faltar coisa alguma. É o malabarismo teológico, né? Forçar o texto a dizer o que o texto não diz. Isso é heresia. Até porque o cristianismo surgiu exatamente entre a classe social menos favorecida da época. Entre os destinatários de Tiago havia um grande contingente de pobres. Pessoas com escassez de alimento. Então, o que exatamente não vai faltar em nossa vida? O que exatamente não vai faltar? Não vai faltar ânimo para encarar os desafios diários. Não vai faltar fé e esperança quando estivermos sofrendo. Não vai faltar ajuda do alto para nos capacitar a enfrentar cada desafio que nos espera amanhã ou hoje mesmo. Isso porque o cristão sabe em quem tem crido. Ele sabe que Jesus está com ele todos os dias. Ele sabe que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele sabe que o Evangelho de Jesus nos ensina a viver alegres, mesmo em meio às lutas, otimistas, confiantes, e não murmurando pelos cantos, reclamando da vida. O crente sabe que em cada batalha vencida, mais fortalecido ele fica e seu caráter mais aprimorado. Ele sabe que o Evangelho é um chamado para a maturidade, é um chamado para lutar, para vencer e para crescer. Saiba disso. As provas que você enfrenta têm como objetivo te fazer crescer espiritualmente. Até porque fracos e indecisos nunca entraram para a história. Mas Josué e Caleb entraram, foram guerreiros. Então a característica principal dos heróis da fé lá em Hebreus 11 é exatamente a coragem em permanecerem firmes como quem vê aquele que é invisível. Nós adoramos aquele que é invisível. Alguém já viu Deus aí? Essa era a fé que mantinha de pé os heróis da fé lá de Hebreus 11. 11:27 fala disso. Portanto, o cristão não pode viver como um derrotado. Por isso, se você tem problemas e está sofrendo, não entregue os pontos. Não desista da caminhada. Insiste, continue, peça oração, peça ajuda. Boca no pó, enfrente as dificuldades com a fé no Senhor. Até porque as dificuldades e sofrimentos fazem parte da vida. Mais uma vez estou falando óbvio, mas é a realidade. Muitas vezes não podemos impedir que os problemas desabem sobre nós, não podemos.
Às vezes procuramos, não é? Sarna para nos coçar. Mas tem situações que fogem ao nosso controle. Mas podemos superá-los com a ajuda do Senhor. E no final de tudo, vamos descobrir a beleza da vida. E vamos crescer no Senhor. Crescer espiritualmente. Crescer emocionalmente como cristãos. Para dar fruto para a glória de Deus. Amém, queridos?